O seu surgimento se dá pelo seu criador Marshall Rosenberg, de origem judia. Foi criado na cidade de Detroit, Estados Unidos, onde havia vários enfrentamentos de caráter racial e onde ele descobriu que um sobrenome pode ser tão perigoso quanto a cor da pele. Fala de um dos seus livros, onde, na escola, apanhava e não entendia o porquê daquilo, logo depois a saber por ser judeu. Ao passar dos anos, entrou na universidade e em 1961 obteve seu PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Wisconsin-Madison. A partir dessa década, em sintonia com o movimento dos direitos civis americanos, Rosenberg começou a trabalhar como orientador educacional em escolas e universidades que abandonavam a segregação racial. Rosenberg providenciava arbitragem e treinamento em técnicas comunicativas. Foi nesse pano de fundo que desenvolveu o método comunicativo da comunicação não violenta, a conhecida CNV. A comunicação não violenta é um método que leva o indivíduo à aplicação por mediação da justiça verdadeira e restaurativa de locais com comunicação conflituosa, usando de métodos que levem à transformação destes conflitos, assim como o uso das dimensões comunicacionais consciente e o cuidado mútuo dos indivíduos do local na estratégia de resolução dos problemas através da paz. Ela funciona a partir do entendimento das necessidades humanas e leva consigo alguns pontos que têm como propósito o uso da comunicação não violenta, que é entender seus sentimentos e emoções, assim como o do próximo, saber fazer pedidos usando seus fundamentos, suas necessidades, ser autêntico e empático, ter responsabilidade no que sente e faz, sentir compaixão, ser observador, ter escuta compassiva, entre outros. O que nos convida a olhar para as relações humanas a partir das necessidades das pessoas e pensar em como podemos resolver essas necessidades, mas também identificar o que pode levar a comunicação violenta a se tornar tal, como fala violenta, castigo, muitas vezes do silêncio, ações punitivas em si, rotulação do próximo acima de tudo, egocentrismo, não escuta e compreensão, preconceito, a própria violência, entre demais coisas. É importante, se possível, em todos os grupos sociais, haver interação e conhecimento das pessoas para maior facilitação dos processos de uma comunicação não violenta. Seu símbolo de identificação se dá por uma girafa, onde tem orelhas grandes para ouvir com empatia, tem pescoço longo para enxergar além dos julgamentos e tem um coração maior entre todos os mamíferos terrestres, e seus cascos expressam suas necessidades com autenticidade. Sim, gente, é real. As palavras realmente têm poder, né? Porque elas influenciam os nossos sentimentos, nosso comportamento, e não só o dos outros, né? O que a gente fala para os outros tem poder, tem esse poder de influenciar, como também o que a gente fala para nós mesmos. Então, aquilo que a gente se diz até internamente tem bastante poder. O diálogo é uma conversa entre duas pessoas que, na maioria das vezes, estão tentando chegar em comum acordo, né, com relação a alguma coisa. E os conflitos, eles costumam surgir por várias questões, mas digamos que o que mais influencia, né, nesses conflitos são a diferença que existe na visão de mundo de cada pessoa. Então, cada pessoa tem a própria visão de mundo e tê-la diferente de outro pode acabar gerando um conflito, ou quando alguma necessidade não está sendo atendida dentro desse grupo de pessoas, ou com relação aos próprios sentimentos, né? Quando os nossos sentimentos são afetados de algum modo, as nossas relações em si, elas acabam influenciando e permitindo, né, tendo maior chance de ter algum conflito, porque a gente sofre influência das nossas relações de trabalho, da família. As principais necessidades, né, do ser humano são basicamente a subsistência, né, como a primeira necessidade, né, em que se iniciam as coisas, e as outras necessidades têm relação com conexão, a necessidade de se sentir apoiado, amado, conectado a outras pessoas, uma necessidade de ser compreendido. Existe também a necessidade de autonomia e de interdependência, né?
Para a gente entender, né, quais são as nossas necessidades, é importante a gente ficar atento a quais são os nossos valores, tá? Então a gente pode estar se perguntando o que é que mais importa para mim nesse momento, né? Com relação às outras pessoas também, a gente pode estar questionando, sendo empático, realmente ouvindo, e a gente vai conseguir compreender. Uma forma da gente ficar sempre atenta às nossas necessidades é também prestando atenção nos nossos sentimentos, porque eles, de certo modo, eles costumam avisar quando alguma necessidade está sendo atendida ou não está. Por exemplo, quando a gente está triste com alguma coisa ou com alguém, pode ser que alguma necessidade nossa tenha sido ultrapassada ou não tenha sido atendida. Em contrapartida, quando a gente está feliz, pode estar significando que, por exemplo, as nossas necessidades estão sendo atendidas. Então, elas têm muito a ver com os nossos valores, com aquilo que importa pra gente, com aquilo que faz a gente bem e feliz. E quando não está sendo atendida, com o que não nos faz bem, de fato. Veja bem, sala de aula é sempre uma comunicação difícil. Eu costumo dizer isso. Por quê? Porque se a gente não considerar como o aluno chega em sala, os problemas que ele enfrenta, que são questões extracurriculares, né? Extra sala de aula, a gente não vai conseguir realmente envolver, engajar esse aluno para ter um diálogo realmente produtivo em sala de aula. Um diálogo de aprendizagem, né? Ele não vai se abrir para a aprendizagem. Então, quando a gente parte de uma educação conteudista, em que entende que o aluno é só um tábua rasa que vai receber aquele conteúdo que a gente está lá na ementa, né? Que a gente tem como objetivo repassar, transmitir para o aluno, se a gente trabalha, né, com esse formato de aula, passa a ser violento. Por quê? Porque o aluno ele não está interagindo com sua forma, com sua visão de mundo. Então passa a ser um diálogo violento nesse sentido, de não considerar o outro, de não trazer o outro para o diálogo, de não reprogramar a própria fala quando você sente que poderia, digamos assim, envolver o aluno naquela conversa, né? No intuito de se abrir e conectar os conteúdos dentro de uma interação dialógica e produtiva e colaborativa. Então, a comunicação não violenta, ela tem que partir desse pressuposto de que o diálogo é único, acontece naquele instante e precisa considerar também as dinâmicas que chegam à sala de aula através da trajetória de vida de todos os alunos e todos os envolvidos no diálogo. Senão, não é um diálogo, é um monólogo, né? O poder autoritário, ele se faz presente quando há um estabelecimento de hierarquias entre professores e alunos. E numa metodologia em que o professor seria o detentor do conhecimento e o aluno o despossuído do conhecimento. Então, na medida em que eu estou transmitindo conteúdo e o outro tem que absorver, até essas expressões, né, desconsidera o outro, negligencia o diálogo e não possibilita uma interação, uma colaboração. Então, isso é um discurso autoritário. O poder autoritário se faz na medida em que se respeita esse tipo de hierarquia estabelecida e o aluno fica reprimido da sua fala nesse diálogo. Quais os